Olha, já de volta com o nosso programa Imperatriz, agora pela TV Tocantins, canal 21, rede CNT. Nós vamos trazer agora para você, nesse bloco, as opiniões. Eu convidei o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, o presidente do Sindicato dos Taxistas e o vice-presidente da Associação de Táxi Lotação. As três categorias, os três atores diferentes vão opinar nesse bloco sobre as suas interpretações com base naquilo que estava acontecendo durante a sessão da Câmara. As entrevistas foram feitas todas ali quando estava começando, umas até mesmo antes de começar a sessão da Câmara desta quarta-feira. Então eu conversei com o Bebé, com o Joca e com o Alencar sobre a questão da regulamentação, do veto ou não a interpretação do prefeito com relação à possível criação do táxi lotação. Vamos ver. Nós estamos vendo de uma forma negativa para a cidade e somos contra, toda a categoria de mototaxista é contra que essa lei seja aprovada. Estamos aqui exatamente para que os vereadores se sensibilizem com a categoria de táxi, mototáxi e até mesmo as empresas de ônibus que fazem o transporte coletivo nessa cidade e arquivando esse veto. Porque a gente vê de uma forma, Paulo, que essa lei foi criada de uma forma diferente de outras que a gente já tem visto, que sabe que a lei sempre ela vem de indicação do Executivo para que o Legislativo tome conhecimento, vote ao Executivo para que ela seja sancionada. Desta vez foi diferente. Fizeram a lei, votaram a lei e levaram para o Legislativo para que ele engolisse assim uma vez. Estamos satisfeitos que o Poder Executivo vetou essa lei e estamos hoje aqui na intenção que esse veto seja arquivado para melhoria. Porque vejamos bem, hoje nós temos na cidade de Imperatriz táxi lotação no Grande Santa Rita, São José e adjacência. Temos lotações também na Vila Redenção e temos lotação também na Vila Fiquene, Vila Nova e etc. São 3 áreas da cidade que estão contempladas com esse serviço. E essas áreas, a gente, mototaxista, já não tem mais o mesmo êxito de passageiro. Até porque o táxi, ele traz 5 passageiros de uma vez, a gente só traz 1. Então eles passam, catam tudo e a gente fica sem nada. E outra coisa que a gente vê, que eles estão pedindo 100 vagas. Hoje tem mais de 150 táxis lotação rodando na cidade. E outra coisa, além desses táxis ser sem vaga, vai contemplar todos os bairros da cidade. E o Poder Executivo não tem infraestrutura de fiscalização para manter uma fiscalização rígida em cima desse pessoal. Então o que acontece? Eles estão alegando que vão carregar a meia passagem, o idoso. Isso não vai acontecer, isso é só papo para aprovarem. Depois de aprovado, o Deus nos dará. Porque você vê a própria empresa de ônibus, hoje o cara levanta a mão arriscado de passar por cima, que carrega quase 60 passageiros. Você imagina um carro que carrega apenas 4, 5 passageiros, vai estar levando 3 ou 4 de graça. Isso é uma incógnita. Então, a gente é contra o táxi lotação por conta desses vários motivos que a gente tem como observação. As empresas de ônibus, você falou aqui e me lembrou, elas alegam a falta de uma fiscalização para que o serviço seja melhor desenvolvido por elas. E alega que muitos clandestinos estão tirando o faturamento da empresa. Vocês, mototaxistas, também concordam que deva existir uma fiscalização para saber quem é que está irregular, tirar, para que não permita o passageiro ser extorquido com valores exorbitantes fora da realidade de vocês? Sim, inclusive estamos batendo nessa tecla diariamente, junto com o Poder Público Municipal, no intuito de legalizar e tirar os ilegais da rua. Agora vejamos bem, nós temos hoje táxi lotação nesses bairros que já foi citado, né? Se colocar 100 táxi lotações mesmo legalizado, eles não vão ficar só nesses 100. Os clandestinos vão continuar no meio deles. Hoje você vê carro particular de placa cinza fazendo lotação aí aleatoriamente, sem ter fiscalização, em 3 bairros só da cidade. E você imagina em toda a extensão da cidade, não tem como fiscalizar. Então a gente pede que a Câmara Municipal se sensibilize e procure uma forma de ajudar essas pessoas de uma maneira diferente. Até porque, para criar um táxi lotação, no meu leigo ponto de vista, tem que se ter um processo licitatório, aonde qualquer taxista pode se encaixar nesse táxi lotação. Não é pegar 100 pessoas e dizer assim, esses 100 vão ser táxi lotação. Isso não acontece em lugar nenhum, nem mesmo na cidade onde o táxi lotação já existe, entendeu?
Nós estamos aqui, acreditamos que o veto do prefeito vai ser mantido, porque nós não olhamos grupo isolado, nós olhamos uma categoria no todo. Nós somos 630 taxistas, então somos 630 e não um grupo de 100. Então a nossa luta é contra, é a favor de que o veto do prefeito seja mantido. Nos últimos dias, desde que a lei foi aprovada na Câmara e encaminhada para o prefeito, veio o recesso. De lá para cá, quais foram as mobilizações feitas pela categoria dos taxistas? Não, da nossa parte não houve mobilização, até porque nós confiamos, acreditamos em cada vereador, na sensibilidade de cada um, porque o vereador ele é eleito por maioria, não por minoria. Então nós olhamos a questão da maioria, nós estamos do lado da maioria. A minoria para nós não interessa porque nós não vamos defender 100 e prejudicar 530. Agora, coincidentemente, desde ontem, terça e hoje, quarta-feira, os ônibus de transporte coletivo não operam na cidade. Eles estão, os motoristas em greve, a empresa alega dificuldades, motoristas alegam atraso de salário. Quer dizer, isso para vocês de alguma forma reflete do ponto de vista que esses prejuízos podem estar sendo motivados pelos taxistas da modalidade lotação? Não, isso aí não nos compete falar a respeito de empresa de ônibus. Nós estamos falando sobre táxi. A questão da empresa de ônibus, eles apresentam os argumentos deles e se defendem da maneira que eles quiserem. Então, a expectativa de vocês, taxistas, no aspecto geral, é de que a lei não seja aprovada, o veto seja mantido e que tenha um trabalho, mas no aspecto que consiga incluir a todos e não apenas qualificar 100 para a modalidade de lotação? Exatamente, esse é o nosso pensamento, é o nosso propósito, é isso. E se essa lei passar pela Câmara, se ela for aprovada, o veto for derrubado e mantivesse a lei, vocês estão articulados, farão um protesto? Porque numa outra entrevista você me disse que estavam prontos para sair às ruas e protestar caso passasse a lei. O nosso protesto, se por um acaso vier aprovado, nosso protesto é na justiça. Afinal de contas, os vereadores já votaram a favor uma vez, eu não acredito, em hipótese alguma, que eles venham voltar e tomar uma outra atitude, até porque é feio até para as ações da Câmara. Eles estudaram o projeto, tiveram tempo para estudar o projeto, votaram a favor, jamais irão votar ao contrário. Mas, se porventura isso acontecer, vai ser muito ruim para a instituição Câmara de Vereadores em si, porque voltar atrás daquilo que disseram antes e votando a favor do povo e agora vota contra. A empresa de transporte coletivo, que detém a maior quantidade de linhas, está em greve há 24 horas. Motoristas e cobradores alegando atraso de salário, a empresa alegando déficit e dificuldades, porque essa dificuldade estaria sendo imposta pela falta de fiscalização produzida pelos taxistas. Vocês acreditam que o trabalho de vocês estejam dificultando a vida financeira da empresa, a saúde financeira? O nosso trabalho não prejudica classe nenhuma, não prejudica o táxi de ponto, não prejudica o mototáxi e muito menos os ônibus. Até porque a passagem hoje é em cerca de R$ 2,50, R$ 2,60 e o taxista cobra R$ 5,00, ou seja, só vai andar no táxi lotação aquele passageiro que realmente exige que tenha um transporte melhor. Essa greve agora só está constatando de que o nosso serviço é útil para a comunidade de Imperatriz, a exemplo do Grande Santa Rita. Nas outras demais regiões, é um Deus nos acuda sem um ônibus hoje para vir para o trabalho. Na nossa região, infelizmente, não tem isso. É preciso que as autoridades aceitem que esse serviço é útil para a comunidade e permita que a gente estenda isso para todos os bairros de Imperatriz. Bom, antes do veto ou da votação à pauta, vocês fizeram algum trabalho de articulação política junto aos vereadores, visitando para tentar levantar pelo menos a intenção de volta? Vocês sabem quem são os vereadores ou desconfiam aqueles que poderão estar interessados no veto, na derrubada ou não? Nós fizemos o trabalho junto aos vereadores, mandamos que amigos de vereadores, amigos em toda a cidade que procurassem conversar com eles, que pedissem para que votassem contra o veto do prefeito para ser mantida a lei. Além disso, nós também fizemos as nossas reuniões e trouxemos para cá os taxistas. Não temos nada que dizer de falta de ação nossa. Se os vereadores votarem contra o povo de Imperatriz a favor do veto do prefeito, infelizmente não podemos fazer nada com isso. Se passa por aqui e o veto for derrubado, como é que vocês vão fazer para selecionar qual o critério que deve ser adotado? Porque são mais de 100.
E aí seria estipulado um número mínimo máximo de 100. Qual o critério que vocês têm? Se passar hoje aqui pela Câmara, a lei for aprovada, se a lei for regularizada pela Câmara hoje, a lei só é para 100. E nós temos aí cerca de 100, 120, 130, por aí assim, associados à nossa associação. Vamos lutar para que façamos um sorteio só entre estes que nós temos associados. Se conseguirmos, vai ser pouquinhos que não vai ficar contemplado. E aqueles que não for contemplados não vão ficar zangados com os demais. Esse é um processo natural de sorteio. Sorteio é para aqueles que levou mais sorte naquela hora. Já tem o nome sorteio. Eu peço àqueles que, se passar a lei hoje e não for contemplado com o sorteio da vaga para praticar o serviço, que volte para os pontos. Afinal de contas, nós não estamos criando novos alvarás. Nós estamos só migrando de um trabalho para outro. Olha, pelo que a gente está mostrando aí, né? Você viu a expectativa de cada um deles. Isso momento antes de começar a sessão. A sessão começou, se desenrolou. E o certo é que os vereadores rejeitaram, né, a ideia de criar o táxi lotação na cidade de Imperatriz. Foram 12 vereadores que votaram, junto com a interpretação e o entendimento do prefeito Madeira, em dizer não à criação. 6 vereadores ainda tentaram derrubar o veto do prefeito Madeira. Quem seriam esses vereadores, já que os vetos foram secretos? As especulações giram em torno de Carlos Hermes, Antônio José, quem mais? Adonilson, Aurélio, quem mais poderia? Chiquinho da de Ferro, quem são as outras pessoas? Então, em torno desses aí poderiam ter dito que poderia criar. Os outros 12, os presentes, disseram não, então foi mantido o veto do prefeito. Com a manutenção do veto, espera-se que o Poder Executivo mande para a Câmara agora uma lei áspera do ponto de vista de ser mais rígida para coibir os abusos que se presenciam com relação aos táxis lotação. Então é muito provável que o Poder Executivo encaminhe para a Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo, algum assunto nesse sentido. Vamos esperar para ver o que vai dar.